capítulo 5, verso 17. Uma boa noite a todos, fiquem atentos àquilo que o Espírito vai continuar a ministrar aos nossos corações. Para mim foi uma oportunidade ver que nós estávamos cantando a mesma canção, adorando o mesmo Deus, apesar de línguas diferentes. Uma vez, uma pastora que viajou para um congresso, ela disse que escutou aquela música Quão Grande é o Meu Deus, e cada um cantava na sua língua uma adoração de mais de 10, 20 povos diferentes adorando o mesmo Deus, com línguas diferentes, mas um coração unido. Então esse é o propósito, é entender que Deus tem feito em nós e através de nós, e graças a Deus Ele faz também apesar de nós, apesar do que somos, apesar do que temos. Então, que nós possamos continuar a viver esse evangelho e propagar também. Você achou aí? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17? Quem achou diz um amém, só para eu ver, amém? Quem está procurando fala, calma aí. Sim, calma aí. Um dos versículos mais marcantes, talvez, da Escritura, ao simbolizar o poder do evangelho, é o verso 17. Nós vamos ler um pouco mais, mas eu queria destacar esse verso, depois eu explico por quê. A Bíblia diz assim, ó: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez. Uma das palavras que tem mais poder para transformar a história a partir da verdade de Cristo é essa palavra, tudo se fez novo. Novidade, coisas novas. Evangelho vem da palavra grega, porque evangelho é uma palavra grega que quer dizer boa nova, boa mensagem. Uma mensagem que promete mudanças, transformação para aqueles que a escutam, para aqueles que recebem essa mensagem, apesar da situação que estão vivendo. E além dessa mensagem, há uma promessa bíblica que nós vamos ler com calma, por causa da obra de Cristo, prometendo que as coisas estão sendo feitas de forma nova, inédita. Deus está transformando o mundo. Isso significa que Deus também pode estar transformando a sua história. E se é verdade que tudo se fez novo, o que nós vamos fazer mediante a cada novidade, a essa oportunidade das coisas serem feitas novas? Se você tivesse agora um papel na sua mão e uma caneta, e eu falasse assim, escreve aí tudo que você entende que tem que ser feito novo na sua vida. Essa lista seria grande, talvez. Mudanças no trabalho, em casa. Talvez você descrevesse aquelas mudanças que você quer em si mesmo, sejam estéticas, sejam personalidade, queria outro emprego. Nós temos um desejo por coisas novas. O antigo nos cansa, às vezes a gente quer só mudar. Às vezes a gente quer, vamos mudar um pouquinho, às vezes você quer mudar só o lugar que você senta em casa, o lugar que você dorme. Você precisa de mudança. E existem coisas que realmente precisam acontecer, e a partir do texto vamos entender quais são. Então vamos ler o restante do texto? Vou ler agora o verso 18, e eu vou seguindo, você acompanha comigo. Ora, tudo isso, e essa referência a tudo isso é o que Paulo vinha falando sobre o ministério dos apóstolos e que tudo se faz novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da... Vamos de novo, quem está lendo o mesmo texto, ministério da... A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Verso 20, portanto, nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Vamos meditar um pouco. Por que Deus precisou fazer nele, através de Cristo, todas as coisas novas? A Bíblia diz em Gênesis, lá no capítulo 1, sobre a criação de Deus. Deus cria todas as coisas do nada. Deus dá identidade, propósito,
a natureza, ao sol, à lua. Deus dá propósito à divisão entre o mar e terra. Deus cria a natureza, cria os animais. E Deus decide criar o ser humano à sua imagem e semelhança. O registro de Deus ao concluir a criação, talvez seja o registro, por exemplo, dos pais quando vê um filho na formatura do ensino médio ou de uma faculdade. E aí quando essa criança sobe para a formatura, naquela beca bonita, todo mundo com a beca, todo mundo acha bonito a beca, menos quem está usando, né? Porque fica meio estranho, aí está todo mundo enfileirado de beca, aí chama o nome do filho, chama o nome da filha, recebe o diploma, tira aquela foto bonita, e aí a sensação é que tudo deu certo. Quando você vê a conquista e que o propósito se realizou, há uma alegria no coração e você vê que tudo o que você fez valeu a pena, foi bom. A descrição da criação é que tudo era bom. Deus criou tudo com uma identidade bela, bonita, em harmonia. Se nós estivéssemos experimentando essa criação hoje, nem precisavam ser feitas as coisas novas, porque tudo já era bom. Infelizmente, desde Adão e Eva até hoje, e às vezes a gente culpa, né? Porque Adão e Eva peca primeiro, a gente fala, esse casal, deixa eu encontrar no céu. Mas se nós olharmos a nossa vida, nós também cometemos vários erros. Nós pecamos, somos pecadores. E os pecados que nós cometemos, os erros que nós cometemos, nos afastam de Deus, nos afastam de sua presença, nos afastam de parecer com Ele. E o que era bom era parecer com Deus. Então, apesar de nós termos conquistas na terra, apesar de tudo o que fazemos, sem Ele nós estamos distantes. E não podemos ouvir do Senhor mais que tudo o que o Senhor fez hoje, a forma que vivemos hoje é totalmente boa, tem coisas erradas. Só que o interessante da Escritura é que ao longo do tempo o homem tem tentado chegar até Deus. Logo no início, o homem construiu uma torre gigantesca e ainda assim não chegou até Deus. Nós tentamos fazer várias coisas para agradar a Deus, para nos aproximarmos dEle, quando na verdade é o próprio Deus que cria ponte. Só que toda vez que Deus se apresenta, nós percebemos uma grande diferença daquilo que Deus é e daquilo que nós somos. E aqui que está o grande problema. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo estava reconciliando todas as coisas, é porque o pecado causa a grande divisão que temos com Deus. E foi necessário que Cristo morresse na cruz, pagasse o preço e fizesse tudo novo. A primeira coisa que eu tenho a te falar, antes de aprofundar no texto, é que o único mediador que existe é Cristo. Ou seja, você pode se esforçar de todas as formas, de todo jeito. Se a sua aproximação de Deus não for através de Cristo, você nunca vai chegar lá. Você pode tentar atravessar o rio nadando, mas a correnteza é grande. Você pode tentar construir o maior barco do mundo e ainda assim você não atravessaria esse rio que nos separa de Deus, a não ser em Cristo, que é a ponte e o caminho. Na era presente, hoje em dia, o que mais nós vemos são pessoas tentando viver independentes. A independência é muito boa, muito boa. Seja ela financeira, seja ela de decisão, poder dormir a hora que quer, poder acordar a hora que quer. Eu queria ser independente para poder ligar o ventilador o tempo que eu quisesse, era meu motivo de independência. Agora eu vou ligar o ventilador no frio, no inverno, coitado, tem ela que sofre. Porque agora que eu sou independente, eu ligo o ventilador no frio, e porque eu queria ser independente de qualquer jeito. Às vezes você quer, tem muitos jovens aqui, não que eu não seja, antes você pense, mas quer chegar a hora que quer em casa, quer conversar com quem quiser, usar tudo que tiver, quer viajar, conhecer tudo. Nós queremos independência. Só que esse desejo por independência, quando se volta para o Senhor, é perigoso. Porque Deus é vida, Deus é bom, Deus é amor, Deus é o Senhor da paz. Longe do Senhor, se Ele é amor, nós não vamos encontrar amor. Longe do Senhor, se Ele que é bom, nós vamos encontrar caminhos errados, caminhos maus. Se Ele que é o príncipe da paz, longe dele, nós estaremos presos em conflitos. Se Ele é a vida, longe dele, vamos experimentar morte.
A independência do Senhor traz para nós a experiência de morte, conflito, do mal e da falta de amor. O que nós estamos vendo na sociedade, irmãos, não é apenas um grito de pessoas independentes, mas é um grito de desespero pelo preço da independência. E o nosso grande erro é conhecer pessoas que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, conhecer pessoas que ainda não conhecem Jesus, e nós julgamos pelas suas atitudes, quando na verdade nós devíamos clamar para que Cristo reconciliasse essa vida também. Antes de nós olharmos aquilo que podemos fazer pelo outro, será que se eu fizesse a seguinte afirmação: nós somos o povo, Cristo fez tudo novo, isso seria verdade para você? Ou ainda existem marcas do seu passado que te prendem? Porque antes de Deus dar identidade da reconciliação, a Bíblia diz que tudo se fez. Essa resposta você sabe, tudo se fez. Isso é verdade para nós? Tudo se fez novo, irmão? Sua personalidade é nova, está limpinha? Sua forma de viver, como você encara o mundo, se fez novo? Nós estamos muito acostumados a clamar pela novidade dos outros e não olhar para nós mesmos. Nós estamos muito acostumados a ver aquilo que precisa mudar no outro e não olharmos para nós mesmos. E o grande problema, eu já falei sobre isso alguns domingos, mas eu posso repetir, porque alguns irmãos estão conosco pela primeira vez, é que muitas coisas que Deus tem para derramar e fazer em nossa vida não acontecerão enquanto outras se tornarem novas. Quando Jesus estava ensinando e perguntaram a ele por que os seus discípulos não jejuam, ele fez uma explicação que quando você está perto do noivo e é amigo dele, você só sente falta quando ele estiver distante. Perto é festa. Jesus estava lá. Os discípulos estavam na presença de Jesus. Os discípulos estavam na presença de Deus. Não tinha necessidade de clamar, porque Jesus estava ao lado. Mas como os judeus da época, alguns não entenderam, não fazia sentido a vida dos discípulos de Jesus. Jesus vira para eles e fala: é necessário que vocês entendam uma coisa. Você não pega um pedaço de pano novo e costura em uma roupa velha, porque naturalmente a roupa velha vai se rasgar. E você também não coloca vinho novo num depósito, numa odre velha, porque o vinho vai fermentar, expandir e vai rasgar a odre velha. Vinho novo, você então não pode colocar em depósito antigo. Tem que ser em depósito, em odre nova. Roupa nova é feita totalmente de tecidos novos. Você não faz retalho. E às vezes a gente lê esse texto e fala: mas o que Jesus está falando? Jesus falou de festa do noivo, por causa de um jejum, e está falando de roupa costurada e vasilha. É porque os judeus naquela época não podiam receber o novo de Deus, porque ainda não tinham se tornado pessoas novas. Mesmo que Jesus falasse, ou o vinho novo estivesse sendo ofertado, eles não estavam prontos para receber isso. Porque a novidade causa mudança. E muitas mudanças nós não queremos pagar o preço, senão não está custando nada. E muito daquilo que Deus tem para nós, que é uma realidade nova, exige que as coisas antigas fiquem para trás. Repara, no verso 17, Paulo escreve: as coisas velhas, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Paulo foi perseguidor da igreja, mas isso passou, ele não era mais perseguidor. Ele agora era alguém que pregava o evangelho. Paulo já se reuniu para ter poder para matar os cristãos, mas isso passou. Paulo agora pregava o evangelho. Muitas das coisas que Paulo estava falando eram novas, as pessoas não entendiam, porque olhavam para o passado de Paulo. As pessoas não entendiam porque aquilo que passou ainda era verdade para muita gente. E estava lá Paulo. A segunda carta aos Coríntios, os historiadores vão dizer que é uma carta onde o Paulo vai defender que ele é apóstolo. Porque a primeira carta dele é só pancada. E aparentemente aquela igreja não estava recebendo tão bem a autoridade de Paulo.
Porque Paulo criticou algumas coisas deles, e eu acho, agora é Rodrigo falando, fala de mim mesmo, que eles ficaram tipo assim, quem é esse cara para dizer que estamos errados? Logo Paulo? E aí Paulo escreve essa carta, que é uma defesa daquilo que Deus tem feito na vida dele. E Paulo não estava apoiando a sua vida em seu passado. Paulo apoiava a sua história naquilo que Cristo fez novo. Será que você não está tão preso assim no passado, e por isso não está conseguindo ver as coisas novas? Que erro, irmãos, é quando a nossa história se resume ao nosso passado. Meus irmãos, o passado serve de vitrine para aquilo que Deus fez, mas nem sempre é o norte completo da nossa história. Você não tem que ignorar a sua história, você não tem que ignorar o que Deus fez na sua vida. Mas se você ficar preso demais, você não avança. Quando Deus quis fazer justiça em Sodoma e Gomorra, Ele poupou uma família, graças a Abraão, que tanto clamou. Mas Ele falou, não para trás. As crianças todas conhecem essa aí. Olha, se falar as crianças, você vai comemorar. Mas é porque acho que Noah deve estar lá, eles comemoraram por isso. Eles gostam de coisa nova. Eles gostam de coisa nova, tá vendo? E aí Deus deu uma ordem, ó, sai e não olha para trás. Só que infelizmente, a mulher olhou para trás e virou pedra de sal. Aí a gente canta musiquinha, as crianças aprendem, a Inita faz lá, fica paradinha, a gente ri, e pode ser que essa seja a nossa realidade espiritual. Estamos olhando para trás demais. A Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado, ou seja, está no trabalho e abandona e olha para trás, não é digno do rei. Quando você olha muito para trás, você pode ficar parado. Ou você fica parado para falar, eu não vou conseguir, ou também você fica parado para dizer, eu sou muito bom. Ou você vai olhar para trás falando, meu pai, olha o que eu fiz, ou você vai falar assim, meu pai, olha tudo que eu fiz. Se você cometeu muitos erros, você começa a olhar para o seu passado e não se vê merecedor. Deixa eu te revelar uma verdade, de fato não somos merecedores, mas Deus escolheu fazer. Mas se você olha muito para o seu passado e você foi muito bom, é mais perigoso. Porque os seus acertos do passado podem estar te parando para executar as coisas novas. Aquilo que você fez tão bem no passado, não necessariamente é o que Deus quer fazer hoje na sua vida. Aquilo que você foi excelente, não necessariamente é o que Deus quer fazer hoje. Nós nos prendemos a formas, nós nos prendemos ao que deu certo. O nosso sonho é que a vida tivesse uma receita. E se duvidar, a gente erra até a receita, mas o nosso sonho é uma receita. Mas as coisas se fazem novas, as coisas velhas se passaram. Cuidado, porque quem vive muito no passado desenvolve muitos problemas. Na sua mente pode desenvolver até uma depressão, esse excesso do passado. Só que as coisas boas que você fez precisam ser desafiadas para coisas melhores. Nós avançamos, irmão. Se você é um excelente pai, uma excelente mãe, um excelente irmão ou filho, evolua, cresça, seja melhor do que você era ontem. Se você é um excelente funcionário, um excelente aluno, seja melhor do que você era ontem. Se você é um excelente cristão, um servo do Senhor de excelência, seja melhor do que você era. É sempre as coisas sendo feitas novas. Senão você corre o risco de se prender no passado. Jesus está fazendo novas todas as coisas. Você precisa também ser uma novidade. Amém? O verso 18, voltando nele agora para explicar com mais calma, vai dizer que Jesus reconciliou todas as coisas em si, na sua cruz. A morte de Jesus na cruz é a quebra da anterior vitória do pecado. O pecado, ele vem tornando o homem cativo ao longo de sua história, de forma que ele age guiado pelo mau desejo do seu coração. E o grande problema, irmãos, é que às vezes a gente não lembra, mas Gênesis fala da criação, que é muito boa. Gênesis conta a queda ou a traição, Adão e Eva decidindo desobedecer, descumprir o que Deus falou. E logo depois a Bíblia traz as punições, as consequências daquele ato.
Ali que está dizendo, por exemplo, que a mulher vai ter problemas e dores no parto, que o homem agora vai ter que trabalhar e vai ter que suar para conseguir ter o seu sustento. Então o serviço sempre existiu no jardim. Adão botou o nome dos animais tudinho. Mas não era doloroso e árduo como é hoje. Eu estava na faculdade, eu dou aula de teologia sistemática na FABERJ. Então, a gente está estudando o fim dos tempos, escatologia. E aí nós conversamos que no céu não tem CLT. No céu não tem carteira assinada, tanto sofrimento, trabalhar 44 horas e tudo mais. No céu o serviço é bom. Só que uma das punições que a criação sofre é que a terra se torna maldita. O pecado do homem, e literalmente do homem, a Bíblia diz que essa punição é descrita por causa de Adão, faz com que toda a criação seja submetida a uma maldição. Naquele momento é como se não apenas a humanidade estivesse cativa de algo, mas toda a criação é submetida a uma espécie de redução do seu valor. Romanos capítulo 8, verso 19. Pode botar aí, Clarinha, Romanos 8, 19? 19 não, 19. Romanos 8, 19. Isso mesmo. Obrigado. A Bíblia diz que a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Vamos de novo? Vou ler daqui para ficar igual. A criação aguarda com grande expectativa que os sejam revelados. Verso 20. Pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. E aí o texto segue. Quando o homem pecou e errou, ele também sentenciou a criação. É por isso que algumas coisas na nossa história não têm dado certo. Ou você acha que essa guerra que voltou a ter intensidade entre Irã e Israel, posicionamentos políticos, ela surge apenas de uma pessoa que falou, vou causar um problema. O pecado está nas nossas entranhas, causando mau desejo. Tiago disse, não o baixista, o da Bíblia. Ele diz que nós não conseguimos as coisas porque pedimos mal. E quando pedimos, quer dizer, não consegue porque não pede, quando pede, pede mal, pede pelo mau desejo do coração. E aí ele diz que os conflitos, as guerras, os problemas que nós temos entre nós, são fruto do mau desejo do nosso coração. Desde a rebeldia de um filho para um pai, desde um problema simples na escola, desde a corrupção de quem fura a fila, a corrupção dos políticos, desde o quadro do Brasil e do mundo, desde o porquê que as pessoas passam fome, se há comida suficiente para todos comerem, desde o porquê que tem pessoas na rua, se existem casas e a possibilidade de pessoas morarem e terem uma vida honesta, digna, tudo isso é por causa do mau desejo do coração. E o mau desejo do coração é por causa do pecado. E nós estamos querendo travar uma guerra que deveria ser contra a prisão do pecado, olhando para os problemas que ele gera. Enquanto nós não entendermos que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra o que aprisiona, que é espiritual, nós vamos continuar perdendo. Quando nós olhamos para alguém que ainda está cativo, submetido à inutilidade, o nosso olhar deveria ser de misericórdia. O nosso olhar para alguém, em qualquer problema, deveria ser: o que o Espírito Santo de Deus quer fazer nessa pessoa? O que o Espírito Santo de Deus quer realizar nesse lugar? O que o Espírito Santo de Deus vai usar a minha vida, ou como vai usar a minha vida, para que eu seja instrumento de reconciliação? Reconciliar é unir duas partes que estão com problema. Reconciliar é unir duas partes que estão divididas. Agora, deixa eu te falar um dado triste. Esse é um dado triste. Faz muito tempo que no Brasil o IBGE tem notificado o crescimento dos evangélicos no Brasil. Em primeiro lugar, o Brasil sempre foi uma nação cristã.
por conta de nascer a partir do catolicismo. De um tempo para cá, o protestantismo, as igrejas protestantes têm crescido. Havia uma expectativa que em 2037 os evangélicos fossem maioria no Brasil, em relação a todas as profissões ou religiões. Agora o crescimento continua, mas menor. Isso deve acontecer, segundo a matemática, em 2049. Dados do IBGE. De 10 em 10 anos são feitos registros. Que até trabalhou no IBGE, se eu errar, puxa a orelha daqui, né? Fala, erra não. Então saiu um registro novo em 2020, né? 10 em 10 anos. E continua crescendo. Nós estamos quase em 40 e poucos por cento no Brasil hoje. A cada 10 pessoas, 4 vão ser evangélicos. Vamos arredondar a conta. Irmãos, se você crê no poder de transformação do evangelho, sim ou não? Você crê que Jesus é capaz de salvar qualquer pessoa, sim ou não? Se você tem dúvida, eu sei por que Jesus pode salvar qualquer pessoa. Porque Jesus salvou a nossa vida. E nós conhecemos a lista de erros e pecados que temos. Eu sou a prova viva de que Jesus pode salvar qualquer um, porque Ele salvou a minha vida. Você é a prova viva disso também. Então, se nós estamos falando de 4 pessoas a cada 10, bastaria que você estivesse envolvido na salvação de uma pessoa e meia. Vamos colocar assim. 4 cristãos se envolvem, cada um com um, vão ser 8 em 10. Aí faz dupla. Um age de dia, outro age de noite. Faz a dupla. E todos conheceriam Jesus se a gente fosse seguir a matemática. Sabe o que é triste? É que quando eu olho a sociedade brasileira, não me parece que a maioria é crente. Quando eu olho as escolas, não me parece que a maioria é crente. Quando eu olho as casas, não me parece que a maioria é crente. Quando você olha a quantidade de templos, igrejas, parece que a maioria é crente. O que tem de igreja em campo, você não faz ideia, irmão. Você não faz ideia. Eu nem sei, vou te falar um número só aqui, ó. Nem tudo eu guardo de cabeça, ó. Tem um grupo chamado AEC, a Associação de Evangélicos em Campo. Só nesse grupo tem 145 pastores ou líderes. E aqui são igrejas independentes, igrejas variadas. Eu sei que o último dado, por exemplo, das igrejas batistas era 110 igrejas. Então só que eu estou falando fácil, de 300 a 350 igrejas em Campos. É muito irmão reunido. Mas eu olho para Campos e não parece que as coisas estão sendo feitas novas. Eu olho para Campos, para as ruas, para o trânsito, eu olho para as famílias e não parece que as coisas estão sendo obra do Espírito Santo. Porque a transformação numérica de tanta gente não chega no dia a dia. Por quê, meu irmão? Por que somos tantos e não fazemos a diferença? Por que somos tantos e temos tanta dificuldade de mobilizar uma transformação? Eu tenho a resposta. É porque é muito bonito quando lemos o texto de Coríntios que fala que Jesus está reconciliando todas as coisas. O difícil é o verso 20, quando fala que nós que somos os embaixadores, nós que representamos Cristo aqui na terra, Deus escolheu transformar através de nós. Alguns vão falar assim, glória a Deus. Outros vão falar, porque se é através de nós, é você que será a transformação. Sabe por que Campos ainda não está vivendo uma transformação para viver conforme a palavra? É porque, primeiro, pode ser que você não viva por completo através da palavra. E segundo, você não está envolvido na mudança dos ambientes que você faz parte. Nós estamos vivendo a era do 007 cristão, já falei várias vezes aqui. As pessoas não sabem que você é crente. As pessoas não sabem que você crê em Jesus. Eu me lembro, já contei essa história, mas ela encaixa nesse ministério. Eu me lembro que quando eu fazia parte de um grupo de jovens no IF, antigo Cefet, grupo de jovens cristãos que se reunia,
chamado Desperta Aí. Teve uma semana que a gente fez uma ação diferente. A gente combinou assim, uma irmã deu ideia, e aí vai levar a Bíblia qualquer lugar que a gente tiver. Então a gente andava na sala de aula, era engraçado, confere. Fui na faculdade, fiz engenharia no IF. Então, sala de aula, sei lá, aula de cálculo 3. Estava eu com a Bíblia em cima da mesa e um caderno. Intervalo, a gente ia, sei lá, para a fila do lanche, aí estava com a Bíblia, né? O cristão desenvolve uma habilidade incrível, o Espírito Santo que dá esse dom, se você não sabe é assim. Você crê em Jesus e Deus te dá o dom de carregar qualquer coisa aqui embaixo do braço. Qualquer coisa. A mão fica livre. Então estava a gente com a Bíblia andando aqui. Qualquer lugar. Chegou no IF, tinha que estar com a Bíblia na mão. Vai para qualquer lugar, Bíblia. Está no pátio, Bíblia, tudo mais. Aí uma pessoa perguntou assim, comentou, comentário, abençoado comentário, disse assim, mas se a gente precisa andar com a Bíblia para as pessoas saberem que somos cristãos, está errado, isso deveria ser assim. E de fato eu até estava certo. Mas eu aproveitei o gancho e falei, o triste é se só descobrirem que você é crente nessa semana, a turma que você às vezes conviveu há 1 ano e meio e ninguém sabia. Aí que é triste. O triste é que de fato muitas vezes somos 007. Ninguém sabe. Só descobre, sei lá, quando vai trabalhar domingo, não tem igreja. O cristianismo parece estar acontecendo escondido onde deveria ser exposto. Enquanto tem gente que está querendo expor aquilo que é escondido. Ouvi um missionário na China contar que a igreja dele foi fechada por pregação do evangelho. Ouvi que as pessoas cultuam em buracos escondidos, que elas precisam às vezes lidar com a exclusão da família, cristãos que morrem por causa do evangelho, que precisam se esconder porque se forem expostos morrem. Aí a gente chega no Brasil, que pode se expor, e estamos escondidos. A sua rede social não é às vezes um elemento de reconciliação. A sua vida cotidiana não é um elemento de reconciliação. Às vezes, agora é loucura, a sua vida de oração não é uma vida de oração de reconciliação. Nós estamos olhando às vezes muito para nós mesmos. Como se esse texto fosse assim. E nós sabemos que Deus reconciliou eu. Qual tem seu nome? A sua casa vai mudar, irmão, quando você quiser ser instrumento de reconciliação. Os seus amigos vão mudar quando você quiser ser instrumento de reconciliação. Vou fazer uma pesquisa rápida aqui, nível IBGE agora. Então pode variar em 2%. Levanta a mão quem tem alguém que você gosta muito, mas que precisa ainda conhecer Jesus. Levanta a mão então quem está perto de alguém que você gosta muito, mas ainda precisa conhecer Jesus. Um amigo, uma família. Não precisa ter vergonha não, o desodorante está em dia, está até frio. Levanta a mão. Pode baixar. Pela conta do IBGE, estamos falando de 95%. Segundo o Datafolha, pode variar o número de 2% para baixo ou para cima. Agora sabe um dado? Agora que é revelação do alto. Deus, ao longo da história, tem uma estratégia incrível. Olha só. Para que a sua casa e os lugares onde você está conheçam Jesus. Isso aqui é loucura. Deus criou um ministério itinerante de pessoas que vão transformar o lugar onde você está. O seu trabalho vai ser ganho para Jesus, amém? As pessoas vão ser ganho. A sua casa vai conhecer Jesus, amém? Seus amigos vão conhecer Jesus. É coisa boa que eu tenho para contar. Essa revelação, eu vou até te dar um elemento para você não esquecer. Todo mundo, agora é todo mundo, só faz assim com a mão. Não precisa levantar alto não, mas só bota a mão assim na frente do corpo. Ó. Levanta uma mão, isso. Coloca a mão no seu peito, assim como se você estivesse cantando um hino aqui, ó, mão no peito. Pois é. Você agora está tocando na grande estratégia de Jesus para que os seus amigos, sua família e seu trabalho mude. É você. Pode baixar sua mão. Você. Não é o pastor. Não é o seu líder. Não é tão somente a cura. É você.
É muito bom quando a gente faz o café da manhã, um culto, célula, o que a gente quiser fazer, irmão, para alcançar a pessoa. Mas isso só acontece através da sua vida. Eu não trabalho com o Leandro, não trabalho com o Wagner. Logo, eu vou ter dificuldade de alcançar os clientes de Wagner, a equipe que Leandro trabalha. Leandro não está no meu trabalho. Então, logo, Leandro terá muita dificuldade de ser agente de reconciliação com as pessoas onde eu trabalho. Enquanto você estiver quieto, guardando a restauração daquilo que Cristo tem para fazer, por medo, timidez, vergonha, não quer perder amigo, não quer causar problema, e eu não estou falando que você tem que ser aquele crente chato que fica, vai dar ruim toda hora. Enquanto você não estiver envolvido com o que Deus tem para fazer, de fato, Campos, o estado do Rio, o Brasil e o mundo vai continuar da mesma forma. Os governadores do Rio continuarão a ser retirados por corrupção. O trânsito vai continuar sendo um problema. As crianças continuarão sendo bombardeadas por todo tipo de informação, vindo de universidade, vindo de escola, vindo de rede social. Nós estamos querendo que o mundo conheça Jesus quando nós não queremos apresentar Jesus para o mundo. Jesus já fez a morte da cruz se tornar uma transformação para quem crê. Mas como crerão se não há quem pregue? E aí eu tenho a minha tese de por que Campos nos tornou cristã ainda. Momento de tensão agora. A minha tese é simples. A minha tese é de que existe muito prédio e muita gente se reunindo dentro de prédio, mas existe pouca gente saindo do prédio para alcançar pessoas. A minha tese é que ama teu próximo como a ti mesmo está se reduzindo a dentro do prédio, 4 paredes. Nós nos envolvemos com a reconciliação de quem estiver aqui dentro. E lá fora, cada um por si, Deus por todos. Os nossos ministérios, a nossa visão, nossa atitude, como nos organizamos. E eu estou falando da cura, não estou falando da minha visão das igrejas em campo. Estão muitas vezes gastando 80%, 90% de tudo que faz para dentro. E gasta 10% para fora. Logo, nós estaremos muito bem juntos, mas não alcançaremos pessoas. Vai ser lindo. Continuaremos tendo 350 igrejas, 350 prédios, 350 ambientes, ar-condicionado. Hoje nem está precisando correr mais, a gente está aqui, confortável. Pregação com microfone. Transmissão que não houve, mas instrumentos musicais. Louvor bonito. Ensaiado. Vai continuar tendo. E é importante que continue. Vai chegar o momento, irmão, da cura trocar as cadeiras. Vai ser bênção. Você pode dar glória a Deus se quiser, vai trocar as cadeiras. Vai trocar a cadeira. Vai crescer o espaço aqui, tem terreno. Vai acontecer tudo isso. Vai ter que fazer salinha nova, porque meu pai só chega criança. Vai ter EBF em julho, vai chegar mais criança. Vai ter que reformar a salinha, comprar material. Tem que acontecer tudo isso, é bom. Você pode glorificar a Deus pelo que acontece aqui. Pode. Só que, agora há pouco na rua tinha um rapaz soltando pipa. Que talvez não conheça Jesus. Tinha uma música tocando na rua. De gente que não conhece Jesus. Como é que está a casa dele? Se a sua está fácil, eu imagino, nem sempre está boa, está difícil, você é crente, está orando e batalhando. E na casa de quem não conheceu Jesus? Como é que dormem as pessoas que não conhecem Jesus? Como é que está a esperança deles? Irmão, você já se preocupou como é que está o coração angustiado de quem tem perdido pessoas e não conhece Jesus? O luto de quem não crê em Jesus? Você já se preocupou porque os nossos jovens estão entrando na universidade? Estão entrando, já estão cursando, concluindo. É um ambiente difícil. E a gente fica preocupado porque hoje em dia é um desafio. Digo não por teoria, mas eu fui um cristão que fez engenharia, depois que eu fiz teologia.
Mas você não está preocupado com quem nunca conheceu Jesus e está lá, não? É difícil ser família hoje, eu sei. Impor limites, educar. Mas você já parou para se preocupar com as famílias que não conhecem Jesus, como é que é difícil educar uma criança? Criança de 12 anos que tem a vida ativa como de um adulto de 30? Sexualmente falando, em relacionamentos, amizades, uso de drogas, como se tivesse 30. Com 12. 12 anos. Quem aqui tem 12 anos? Levanta a mão aí. Ele tendo a minha vida, imagina. Eu fico assustado. No meu coração eu digo, meu pai, isso é um absurdo. Esse menino está fazendo muito mais coisa com 12 anos do que eu ainda nem fiz com 30. E a gente está bom, está de boa. A casa da pessoa do seu lado está passando por tormenta e a gente está de boa. Cadê os embaixadores? Aonde está o ministério de reconciliação? Aonde estão aqueles que creem que as coisas estão sendo feitas novas e estão agindo para que tudo se faça novo? Essa que é a pergunta. Essa é a questão. Você crê que Jesus faz tudo novo. Você vive tudo novo. Mas você está compartilhando a novidade do Senhor? Você está compartilhando mudanças? Meu irmão, se não for através da sua vida, pode ser que não seja através da vida de ninguém. Talvez um dado alarmante é que a gente esquece, é que as pessoas que não conhecem Jesus, não apenas poderão passar uma vida inteira que no seu fim, se não conhecerem e não forem salvos, vão experimentar a morte eterna. Um dado alarmante é que hoje elas já experimentam uma vida sem paz, uma vida de conflito, experimentando mal e sem amor, porque não tem Deus. Isso deveria nos causar incômodo, desconforto. Você pode ficar de pé, por favor? O Ministério Louvor pode subir. Acabou que eu não bebia água que as crianças deixaram. Me contaram que um dos diáconos mirim veio aqui e deixou água pra gente, ó. Deixou 2 copos, tá vendo? Trouxe o meu. Toda separação desagrada a Deus. Porque Deus é um Deus de unidade. Logo, aquilo que tem separado os seus filhos dele, causam muita dor no coração de Deus. Toda a falta de unidade que muitas vezes atormenta a nossa casa, incomoda o Senhor. Enquanto nós não assumimos a nossa identidade daqueles que creem que as coisas foram feitas novas, nós vamos continuar vivendo dificuldades. Existem bênçãos que só vão chegar quando você for a resposta da sua oração. Se você tivesse disposição para ser resposta a tudo que você ora. Se você ora assim, Senhor, muda essa nação. Se você fosse a resposta dessa nação. Senhor, muda Campos do Goitacás. Se você fosse a resposta dessa mudança. Senhor, muda a minha casa. Se você fosse a mudança da sua casa. Pai, transforma a minha vida. Se você que pede para que Deus te mude, de fato agisse diferente. Frase que eu uso algumas vezes. Não é minha não, é de Einstein. Aí quando eu falo que é de Einstein, é verdade que é dele, você até fala, então a frase é boa. Ele disse que loucura é você querer novos resultados fazendo sempre a mesma coisa. Isso é loucura. Que loucura é que estamos vivendo de querer que o mundo mude fazendo sempre a mesma coisa? As coisas têm que ser novas, então. Tudo se fez novo, tudo queremos novo, a novidade começa em nós. Eu quero fazer uma oração e
eu quero pedir que você pense na sua vida. Depois nós vamos cantar. Feche seus olhos. Imagina que a sua vida está aí, passando na sua lembrança, o seu dia a dia, a sua história. E nesse momento eu quero pedir que você pense o que vai ser mudado, transformado. O que precisa ser feito novo. O que Deus precisa fazer novo hoje, para que a sua vida possa ser diferente amanhã. Para que a sua casa alcance a bênção da plenitude do Senhor. Comece a sua oração, fala com Deus. Deus, o que precisa ser feito novo? Pai, o que o Senhor quer causar e transformar em minha vida? O que o Senhor quer mudar em nossa história? O que o Senhor quer fazer novo, diferente? O que o Teu Espírito está movendo em nosso coração? Quais são as coisas que eu tenho que abandonar, deixar para o passado? Quais são as práticas erradas que têm que ser mudadas? O que precisa ser feito novo? Começa a falar com Deus. Apresenta a sua dificuldade, a sua dor. Apresenta o seu obstáculo, o seu desafio. E eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus possa impulsionar uma mudança no seu coração que vai alcançar as pessoas que estão perto. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero clamar pelo Teu Espírito Santo poderoso, que é capaz de fazer tudo novo. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas desde a criação, que habita o coração de cada um que é igreja, que é transformador e gerador de vida, gere vida na vida, no coração dos meus irmãos, transforma e muda, dê coragem para que as coisas sejam feitas novas, que nós possamos deixar para trás aquilo que passou, para que possamos viver novidade de vida. Que nós possamos deixar para trás aquilo que passou, para que possamos experimentar a liberdade. Eu não sei, Pai, o que está sendo feito novo no coração dos meus irmãos, mas é o Senhor que tudo sabe, que está operando nesse momento. Que nós possamos assumir a responsabilidade de sermos a diferença no mundo, de tornarmos tudo novo. Obrigado, Pai, porque é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que opera as transformações. Muito obrigado porque o Senhor é bom o tempo todo o Senhor é bom. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar? Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.